Olá a todos que me acompanham neste canal aqui do YouTube. Está começando mais um planejamento de trabalho para esse sábado, dia 7 de agosto, onde temos já a incidência de vários campeonatos europeus que estão voltando, né? Tem a continuação da Copa da Alemanha, Campeonato Brasileiro Série A e Série B e também a final do futebol masculino nas Olimpíadas entre Brasil e Espanha. Eu já comentei sobre a supercotação que a Betfair está dando para esse jogo, é essa daqui, R$200, ou seja, você pode apostar no máximo R$10, uma cotação de 20 caso o Brasil ganhe o ouro nessa final que vai acontecer hoje, se você está vendo esse vídeo de manhã, ou amanhã, se você ainda está vendo esse vídeo à noite, amanhã de manhã às 8h30 da manhã. Então, se você não tem uma conta na Betfair, dá uma olhada nesse primeiro link que eu vou deixar aqui. O caminho para participar é muito fácil, tá? Você vai vir na parte de esportes aqui em cima, não é na parte de exchange, é na parte de esportes. Você vai vir, cadê? Aqui, ó. Você vai vir na parte de futebol Olimpíadas, não é difícil, tá? Brasil Olímpico, entra aqui e é este mercado aqui, ó. Quem será o campeão? Nesse momento o Brasil está 1,73, porém aqui na página de regulamento a Betfair deixa explicado que, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A Betfair deixa explicado que você fará uma aposta simples antes da partida começar. No mercado de quem será o campeão, não se preocupe, essa aposta será automaticamente considerada como um superpreço de 20, caso o Brasil seja campeão. Leia o restante desses regulamentos aqui para não ter nenhum problema, tá bom? E vai Brasil. Então vamos lá. Tivemos o terceiro lugar conquistado pelo México, o Japão ficou em quarto, então o México foi medalha de bronze. No feminino, dei uma olhada no início desse jogo, acabei não conseguindo acompanhar tudo, que eu ainda estou em obras aqui no sítio. A Suécia saiu na frente aos 34, tomou um empate aos 68 e o Canadá venceu o ouro nos pênaltis. O Canadá que passou pelos Estados Unidos, pelo Brasil e também passou pela favorita Suécia. Uma excelente campanha das meninas aqui do Canadá. Parabéns. Na DFB Pokal, esse realmente jogo não aconteceu, né? Vocês podem ver que eu dei o alerta ontem que esse jogo não ia acontecer, realmente estava errado aqui. O Bayern de Munique, como eu falei, vai jogar só no dia 25. O 1860 Munique venceu nos pênaltis. Não foi um jogo fácil para o 1860 não. Estava aqui no nosso planejamento, ó, possível correção do 1860 Munique e times que poderiam se complicar. Se complicou, foi para os penais, mas acabou passando. Eles marcaram todos os pênaltis aqui. No outro jogo para gols, na minha opinião, o Dresden despachou o Paderborn. Os dois times de Bundesliga 2, porém eu comentei que o Dresden tinha mudado completamente, que era outro time e que veio com uma motivação muito grande, tanto para essa temporada quanto para a Pokal, né, depois de ter feito vexame na temporada retrasada, e acabou eliminando o time do Paderborn. O Paderborn que eu mantenho a opinião de ontem, tá? Eu acho que o Paderborn não vai longe na Bundes 2 também, já saiu da Pokal, é um jogo só, né, como eu falei, então já está eliminado o Paderborn. Aqui no francês tivemos o Nantes empatando com o Mônaco saiu na frente, no início do jogo uma pressão boa do Mônaco, mas quando você não conhece muito o time, cara, não dá tanta confiança para você expor dinheiro aqui, tá? Para eu trabalhar com a minha stake de match odds num jogo do Mônaco, que é um time que eu não costumo acompanhar, no primeiro jogo do campeonato, eu confesso para vocês que eu dei uma segurada, mas tinha uma leitura interessante de uma superioridade aqui do Mônaco em certos momentos do primeiro tempo. Quem também venceu foi o Sport no início da Primeira Liga de Portugal, 3-0 para cima do Vizela, tá? Vizela que veio da segunda divisão, o Sporting que é o atual campeão. E já temos o Bragantino com o Sport, já comentei sobre esse jogo no vídeo passado. Vamos falar então do dia de amanhã, 8h30 da manhã já comentei sobre o jogo do Brasil com a Espanha, jogo parelho, muito difícil de se trabalhar, eu vou trazer para cá para um layer per equipe em campo, porque eu acho que vai ser um jogo carregado de bastante emoção, então a gente pode ter uma equipe, por exemplo, superior a outra, mas não necessariamente de colocar um padrão de back, então você ter ali uma tranquilidade maior para poder trabalhar uma possível correção, porque por mais que a gente tenha aqui um Brasil, por exemplo, a 2,70 quase, é uma cotação, na minha opinião, para o mercado ainda se decidir.
A qualquer momento ali no primeiro tempo, se a gente ter uma clara superioridade, o mercado pode se decidir por um lado e essa cotação acabar rolando uma correção interessante. Então eu vou trazer para um layer por equipe em campo aqui o Brasil com a Espanha. Se você não sabe o que é o meu método de layer por equipe em campo, eu sempre deixo aqui em cima ou no final do vídeo um vídeo onde eu comento sobre o layer por equipe em campo. Eu acho que num vídeo de 1 hora explicando detalhadamente o que é cada coisa. Se você vê esse vídeo aqui e não entendeu alguma coisa, ou se você vê aquele vídeo lá e não entendeu alguma coisa, é sinal que você precisa aprender mais. Tem link aqui embaixo para o meu curso gratuito de trade, tá bom? Então eu vou trazer esse jogo para um layer por equipe em campo porque eu acredito numa tomada de decisão do mercado e é um jogo bastante emocional. Depois a gente tem uma caralhada, com perdão da palavra, de jogos da Pocal. Eu vou passar por cima deles só para tentar lembrar vocês de algumas coisas, tá? Primeiro, o Holstein Kiel vai jogar fora de casa com Waite Flensburg, acho que fala assim, 4ª divisão contra a 2ª divisão. O Kiel perdeu alguns jogadores, na minha opinião é favoritíssimo, obviamente para o confronto, mas eu vou deixar o recado que eu sempre deixo quando se trata de Pocal. Times maiores sempre vão jogar na casa do menor. E agora já começa a voltar um pouco de torcida na Alemanha. Outra coisa, muito comum da gente ver cotações esmagadas nesses jogos. Isso não necessariamente quer dizer que esses times vão vencer. Muitas das vezes o time menor está muito motivado para essa competição. E já o time grande está voltando de temporada, ainda está aquela coisa de tentar adaptar jogador, às vezes o treinador é novo. Então, cara, não confia tanto no time só pelo nome, assista ao jogo. Ah, o Bayern, o Leipzig, o Dortmund, o Frankfurt vai jogar contra times da 4ª divisão, é Beck. A tendência é que eles ganhem, mas assiste o jogo para ver se realmente tem um valor, beleza? Aqui temos o jogo do Kiel contra um time de 4ª divisão. O Lokomotiv Leipzig, não é o time do Leipzig, é o Lokomotiv Leipzig, vai pegar o time do Leverkusen. O Lokomotiv Leipzig também é da 4ª divisão. Sandhausen e Leipzig, aqui já temos o confronto de 2ª divisão contra a 1ª divisão. Eu acho essa cotação do Leipzig justa, o super favoritismo do Leipzig, porque o Sandhausen não vem bem das pernas da Bundes 2, não estava bem na temporada passada, não começou bem nessa temporada também. O Arminia Bielefeld, que se manteve na Bundes 1 na temporada passada, vai pegar... Eu não vou nem tentar pronunciar o nome desse time para não fazer vergonha. Esse time aqui também é da 4ª divisão, Regional Liga Bayer. Sempre que vocês verem aqui algum time na Regional League, é da 4ª divisão, tá? Outro jogo interessante, talvez, vamos ver, o Augsburg também pega um time de 4ª divisão, se eu não estou enganado é de 5ª. O Augsburg já pega um time de 5ª divisão, que é o Greifswalder, 5ª divisão, o Augsburg está na 1ª. Você vê que a cotação é 1,02. Cara, são jogos que não dá para fazer muita coisa, né? Aí temos o Werder Bremen contra o Osnabrück. O Bremen, essa cotação do Bremen aqui, ela vai te chamar para um back, mas toma cuidado. O Osnabrück não é um time besta. Ele começou bem a 3ª Liga da Alemanha e ele desceu para a Bundesliga 3, ou 3ª Liga da Alemanha, né? Não é Bundesliga 3, na temporada passada. Então ele esteve na Bundes 2, por muito tempo. E o Bremen, obviamente, como vocês sabem, caiu para a 2ª divisão. Conseguiu sua primeira vitória, mas ainda não deu liga. O Bremen não encanta, né? Então, assim, essa cotação vai te chamar para um back. Você vai olhar para isso aqui e vai falar, cara, é back Bremen. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Eu vou até colocar aqui, times que podem se complicar. Bremen, tá? Times que podem se complicar. É o Bremen, porque o Osnabrück é um time que eu acompanhava quase sempre. Não é um time espetacular, mas é um time ali de Bundes 2, que é onde está o Werder Bremen, né? Então toma cuidado, tá? Toma bastante cuidado. Hannover vai pegar um time, acho que de 4ª divisão também, 1,22. Bochum já acabou de subir para a 1ª divisão, né? Esse time adversário do Bochum também, se eu não me engano, é 4ª divisão. A maioria aqui são confrontos de 4ª divisão. O Stuttgart está com uma cotação até alta contra o Berliner FC Dinamo.
que vem numa sequência impressionante de vitória na 4ª divisão, na liga regional deles, é o líder, 3 jogos, 3 vitórias, 8 gols marcados, 2 gols sofridos. O Stuttgart, que é um time de 1ª divisão, tá com uma cotação meio alta, cara. Aqui pode ser interessante, hein? Aqui pode ser interessante, mas é aquela coisa. Tomar cuidado com os times de baixo que estão muito motivados, tá? Nuremberg contra o Ulm, a 1,53. Qual é a divisão deste time aqui? Regional Liga Sudoeste. Também é 4ª divisão. Cara, o Nuremberg tem melhorado. Mas só pro live. Grottenfurt também é 1,18. Magdeburg, São Paulo. E aqui a gente já tinha aqui vocês podem ver que a gente já tem um confronto mais parelho. O Magdeburg é time de 3ª divisão, mas é um time muito bom. É um time que já foi famoso antigamente, já postulou ali na Bundes 1. E o São Paulo melhorou bastante. Eu acho que isso aqui é jogo para gols, hein? Eu acompanho o Magdeburg na 3ª Liga da Alemanha e o São Paulo voltou muito bem. Apesar de que o último jogo do São Paulo eu tomei head no mercado de gols, mas o São Paulo é um time muito bom quando tá vencendo, tem um contra-ataque muito bom. Acho que vale a pena ficar de olho para gols aqui, conseguir peneirar um joguinho bom para gols talvez. E o Ehren Wiesbaden, que recentemente estava na 2ª divisão da Alemanha, contra o Borussia Dortmund, que é obviamente um grande favorito. E essa cotação do Dortmund em 20 também vai te chamar para um back. E aqui realmente pode ter valor, depende do quê? Do elenco que vai entrar em campo do Dortmund, a escalação, tá? E obviamente quando você abrir o jogo para ver a motivação do Dortmund, tá? Se você tem método para trabalhar em back a odds mais baixas, fica de olho nesse jogo aqui do Dortmund, pode ser interessante. O Ehren Wiesbaden contra o Dortmund. Eu vou ficar de olho, cara. Quem sabe não dá um padrãozinho de back Dortmund aqui. Pode ser interessante. Pode ser interessante, sim. Série B. Brusque e Cruzeiro. Deixa eu dar uma olhada nessas cotações. Brusque e Cruzeiro. 2,78, vai, 2,85. Vou fechar aqui porque tá com uma liquidez ruim ainda. Contra o Cruzeiro a 2,84. Vocês conseguem notar que a cotação do Cruzeiro ela já está um pouco mais inflacionada? Ela já está um pouco mais alta. Por quê? Porque o mercado, com perdão da palavra, acho que o mercado cansou de favorecer as cotações do Cruzeiro e ver que o Cruzeiro realmente não estava dando liga, né? Porque é foda, você tem um time de muita camisa, o mercado sempre vai pesar a odd do Cruzeiro, mas aí você começa a ter um cansaço, né? O mercado vai se cansando de tanto dar um favoritismo para o Cruzeiro não corresponder, né? O Cruzeiro está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. É um dos piores visitantes da competição, só tem uma vitória. E o Brusque atualmente é o 6º colocado, tem 11 pontos a mais que o Cruzeiro e tem 4 vitórias em casa, só perdeu uma. Tá? É justa essa cotação aqui, completamente justa. Eu também vou trazer esse jogo aqui para um layer para a equipe em campo, né? E eu, como vocês sabem, não tenho trabalhado tanto a Série B do Brasileiro, porque confesso para vocês que durante muitos anos eu deixei de trabalhar o Brasileirão Série B. Eu trabalhei até 2015, né, quando eu ainda estava naquele processo de aprendizado, naquele processo de pegar experiência no Match Odds. E depois eu comecei a abdicar um pouco da Série B para fazer outros campeonatos, talvez por conta do horário também. E durante muito tempo eu deixei de trabalhar, então atualmente eu estou sendo um pouco mais espectador do que trader na Série B e tenho pego alguns times específicos para operar. Cruzeiro, Vasco, Botafogo, o Náutico, são equipes que eu começo a acompanhar um pouco mais de perto, tá? Então quem sabe eu não tenho um padrão aqui de uma superioridade para tentar buscar um layer para a equipe em campo neste jogo do Cruzeiro com o Brusque. O outro jogo é do Náutico com Confiança. E eu vou ser sincero com vocês. Espero não estar falando besteira.
O Náutico é líder da competição com 30 pontos. Só tem uma derrota na competição e não foi dentro de casa, foi fora. Ou seja, são 5 jogos em casa, 3 empates. É um time a ser batido. O Confiança é o pior visitante da competição. Não venceu ainda, só fez 4 gols. Né? E aqui a gente tem uma cotação, vamos lá para a cotação da Betfair, de 1,60, 1,65 para o Náutico. Cara, esse tipo de cotação não é fácil de se ver numa Série B. Já é difícil de ver na Série A, na Série B então nem se fala, porque é uma competição muito parelha. E assim como eu não concordo com cotações baixas na Série A, próximas de 1,40, 1,30, 1,35, eu também não consigo concordar com uma cotação tão baixa na Série A assim. E eu dei uma olhada nos confrontos recentes entre Náutico e Confiança, e nos últimos 7 jogos o Confiança tem a vantagem, são 3 vitórias do Confiança, 2 vitórias do Náutico e 2 empates, se eu não me engano. Então, cara, não sei se é para possível correção, mas times que podem se complicar aqui, pode ser o Náutico. Não é querendo zicar o Náutico não, tá? É só pela cotação mesmo. Eu tô achando essa cotação do Náutico muito baixa para um campeonato tão parelho como a Série B. Tá? Enfim, eu evitaria fazer esse jogo. Com toda a certeza do mundo eu evitaria. Tá? Temos Vitória e Vasco da Gama. Cotação do Vasco fora de casa 2,50. Também um jogo que cabe um possível layer para a equipe em campo. Sempre que eu tenho odds parelhas com uma oportunidade ou uma possibilidade do mercado tomar decisão de se movimentar, ou seja, de corrigir no primeiro tempo, eu posso ter uma oportunidade para um layer para a equipe em campo aqui. Sim, senhor. O que mais que nós temos? Ligue 1, o Lyon contra o Brestois, não sei como é que eles falam lá, aqui tá Brestrois, mas eu acho que é Brestois. O Lyon, o primeiro jogo da competição, deixa eu colocar aqui, ó. O Lyon tá no primeiro jogo da competição, o Lyon que perdeu a vaga na Champions, ó, no ano passado por causa disso daqui. Paquetá, acho que agora assumiu a camisa 10 do time, né, com a saída do Depay. É um time que investiu demais, é um dos favoritos a disputar a vaga na Liga dos Campeões. Isso justifica essa cotação mais baixa e pode ser interessante vir para cá para buscar um possível back ao Lyon contra o Brest. Vou chamar de Brest, para também não ter que ficar escrevendo esse nome todo. Vai. Não vou ser cuzão. Troyes e Paris Saint-Germain. Estreia do PSG na competição. Vice-campeão. O Troyes eu acho que veio da segunda divisão na temporada passada, não foi? Deixa eu dar uma olhada. Foi? Veio da Ligue 2, o Troyes. Também vou ficar de olho aqui num possível back ao PSG, obviamente, né? Para quem tem cotações, para quem tem método para trabalhar cotações mais baixas, obviamente pode ser um jogo interessante. A gente tem que ter aqui, para essa cotação do PSG tão baixa, um massacre. Para mim, para trabalhar com essas cotações, eu só aceito um massacre. Qualquer coisa fora disso, não. Também temos a Supercopa, se eu não me engano, a Copa na Inglaterra, né? Community Shield. A 1,85 o City deve estar por volta de quase 2 na Betfair. E o Leicester. Dá para trazer esse jogo para cá também, não dá? Mas eu acredito num jogo para gols aqui, cara. E como é o primeiro jogo das equipes, essa cotação é mais parelha, dá para trabalhar ou num layer para a equipe em campo, para os meus métodos, ou para o jogo para gols. Vai, eu vou trazer para cá. E City. Esse jogo aqui a gente vai fazer lá no Leitura. Se você não sabe o que é a plataforma do Leitura, tem um link aqui embaixo. Tem um link lá escrito Seja Membro. Dá uma olhada no vídeo que eu coloco naquela página. A gente vai fazer esse jogo na sala de foco. Todo mundo lá trabalhando o Match Odds nesse jogo focado, para a gente aprender mais sobre o trade. Se você quiser trabalhar comigo, é no Leitura que você vai me achar. Também temos na Primeira Liga de Portugal, Benfica e Moreirense. Benfica fora de casa 1,40. Moreirense não é um time besta, porém
O Benfica está focado no segundo jogo agora contra, acho que foi o Spartak, né, que eles venceram 2-0 em casa. Acho que a motivação do Benfica é tentar chegar nessa fase de grupos da Champions. Ano passado não rolou. Acho que eles foram eliminados pelo PAOK, né, se eu não estou enganado, acho que foi isso. Mas odd padrão do Benfica no Campeonato Português, né, 1,40 fora de casa. Também pode ser interessante vir para trabalhar um back Benfica aqui contra o Moreirense. Mas o Moreirense não costuma fazer campeonatos ruins. Em que lugar? Agora eu fiquei curioso para saber em que lugar que ficou o Moreirense na temporada 2021. Sétimo lugar. 43 pontos. Ah, mas é uma posição ruim. Cara, para um campeonato português não é ruim não. Não é ruim não. Tá? Vale dar uma vista de olhos, como dizem os meus amigos portugueses. Um grande abraço para a Malta de Portugal. Nesse jogo do Benfica contra o Moreirense fora de casa. E o Braga, o meu Braga, sou adepto torcedor do Braga, simpatizante do Braga, obviamente, vai visitar o Marítimo. Toda vez que joga contra o time das Ilhas, eu falo, olha, jogar nas Ilhas é complicado. E é mesmo. Tá? Talvez ultimamente não tenha sido tanto, mas jogar lá é complicado. Então eu vou colocar aqui, ó, times que podem se complicar. O meu querido Braga contra o time do Marítimo nas Ilhas, tá? Possível correção de preço? Acho que não. Acho que o Marítimo talvez não vai causar essa dificuldade assim ao ponto de fazer essa cotação do Braga subir com muita força para pegar uma correção. Agora, que pode se complicar sim. Campeonato Brasileiro, para a gente encerrar. Deixa eu pegar aqui as odds da Betfair, da Série A. Brasil, Série A. Atlético Paranaense, São Paulo. Cara, o CAP é o 6º colocado na competição, São Paulo 17º. O CAP em casa não perdeu nenhuma, é invicto na competição. Ele, o Fortaleza, o Palmeiras e o Bragantino são os únicos times invictos em casa. E o São Paulo só tem uma vitória fora dos seus domínios. Porém, o São Paulo já está classificado na Copa do Brasil, se eu não me engano, pega o Fortaleza. Saiu o sorteio hoje, na parte da tarde. Pega o Fortaleza. E o CAP vai pegar o Santos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o São Paulo, ele tem se mostrado, aqui a cotação está 2,70, né? Ele tem se mostrado um time esse ano para Copas, né? Já está nas quartas da Libertadores contra o Palmeiras, passou do Racing nas oitavas, já está nas quartas da Copa do Brasil contra o Fortaleza, como eu falei, mas no Brasileirão, 17. Eu acho que não tem nenhum risco de rebaixamento o São Paulo aqui. E vejo uma possibilidade de se trabalhar o mercado de gols nesse jogo. Eu acho que o São Paulo é um time reativo, um time que tem se mostrado cada vez melhor nesse fundamento de transição. E o CAP nem se fala. O CAP talvez hoje seja um dos melhores times de transição e objetividade do Brasil, junto com o Palmeiras. É um time muito objetivo. Então eu vou trazer esse jogo aqui para o mercado de gols, para ver se eu encontro essa leitura que eu estou procurando para gols, esses espaços no jogo do CAP com o São Paulo. Lembrando que o CAP costuma começar muito bem os jogos, mas esse ritmo ele abaixa, tá? É importante lembrar disso. Palmeiras e Fortaleza, 1,67. Vamos ver como é que tá essas odds de verdade. 1,75. Você vê que tem uma diferença de odds nas casas de aposta aqui para Betfair, né? 1,75 mais ou menos vai ter a saúde do Palmeiras contra o Fortaleza. Justifica-se porque o Palmeiras está a 10 jogos sem perder. Tá aqui, ó. Não perde a 10 jogos. Não concede gols a 5. Tem noção? A 5 jogos o Palmeiras não toma gol. Foi o primeiro a marcar em 9 dos últimos 10 jogos. Quase todos os jogos do Palmeiras é menos de 2,5 gols, porque apesar dele marcar, apesar dele estar vencendo, é um time que defende muito bem, ou seja, não toma gols, está aqui escrito, né? Não toma gols nos últimos 5 jogos, mas é um time que tem muito espaço para contra-atacar, cara. Só que o Palmeiras tem um problema de pontaria terrível. Tem que melhorar esse fundamento, Palmeiras.
E é complicado. É difícil pegar um back Palmeiras num jogo empatado. Depois que o Palmeiras faz o gol, é até tranquilo de se trabalhar talvez contra o adversário, só que o Palmeiras recua demais, então tem uma defesa sólida. Talvez trabalhar um mercado de under goals, não sei, né? Pra quem tem método. Mas eu, particularmente, quando o Palmeiras está ganhando, eu gosto de trabalhar a favor de gols. Porque o Palmeiras tem muito espaço no contra-ataque. E é um time que defende muito bem. Só que, cara, o Palmeiras perde muito gol. Né? Para essa cotação de 1,70 e poucos, eu prefiro ficar de fora inicialmente, né? E esperar o que o jogo vai me proporcionar no live. Porque, sinceramente, eu não gosto dessa cotação de 1,75 para o Palmeiras. Eu até acho justo pelo momento. Né? O Palmeiras vem, se eu não me engano, além dos 10 jogos sem perder, cara, nos últimos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias seguidas, deve ter mais lá para trás. Né? E o time do Fortaleza joga ajeitadinho, mas fora de casa não é assim isso tudo, só tem 2 vitórias fora de casa, só tem 6 gols marcados. Eu acredito que o Palmeiras possa sair vencedor aqui, mas com essa cotação tão baixa, eu prefiro ficar de fora. É um jogo difícil, mas o time do Fortaleza é ajeitado. Isso aí a gente não pode discutir. E por último, Cuiabá e Bahia. O Bahia que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Galo. Só resta agora a Copa do Brasil. O Bahia tem que melhorar muito a parte defensiva. Anda tomando muito gol bobo. E o Cuiabá, fora de casa, costuma ser um adversário muito difícil, porém dentro de casa é um mandante fraco. Só tem uma vitória em casa, o time do Cuiabá, nos últimos 6 jogos. O Bahia fora de casa, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Cotação de jogo parelho. E eu trago para cá, se eu, obviamente, Cuiabá. Se eu estiver por aqui no computador ainda, se eu tiver fôlego para trabalhar e ânimo para trabalhar esse jogo, estarei aqui para ver Cuiabá e Bahia jogão, hein? Nessa parte da noite, cara, não sei, talvez eu nem venha. Mas beleza. O planejamento está feito. Não quer dizer que eu vá fazer todos os jogos. Também não quer dizer que algum jogo que não está aqui eu não possa fazer. Se eu estiver aqui na frente do computador é isso mesmo. Mas é muito bom criar esses cenários para a gente já saber mais ou menos o que vem pela frente, tá? O vídeo ficou um pouco mais longo, mas sábado é assim mesmo. Vou postar esse vídeo à noite ainda. A qualidade aqui da minha câmera não está muito boa, porque eu reduzo bastante a qualidade do vídeo, que eu estou morando na roça agora, vocês sabem disso. Eu estou no 4G, então para subir um vídeo aqui é um partinho, tá? Demora bastante. Se você está de bobeira nesse sábado, nessa sexta-feira à noite, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você. Vou continuar. Tem um vídeo aqui sobre estudo de mercado, que faz parte do meu curso avançado. O restante do curso está aqui embaixo no link, tá? É interessante você ver esse vídeo, mesmo que você seja iniciante. Eu vou deixar aqui o vídeo do Leper Equipe em Campo, que é sempre bom para a galera que está começando. Ah, não estou entendendo porra nenhuma do que você está falando. Cara, tem o link do curso aí embaixo. Seja proativo, estude. Valeu? Um excelente fim de semana para vocês. Se der, eu volto aqui e faço meu planejamento também do domingo, tá? Domingo, dia dos pais, e dia de passar um dia com os pais. Um grande abraço a todos.